Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez eu vou abordar um assunto mais leve. Eu vou compartilhar com vocês os atalhos que eu mais gosto de usar no Excel. É uma dica simples, mas que acelera muito o uso da ferramenta e consequentemente aumenta muito a produtividade. Fica ligado que você vai gostar da dica. Então vamos lá conhecer esses tais atalhos. Antes de começar, esse é um formato diferente de vídeo que eu estou experimentando, na tentativa de chegar a um que seja mais bacana, mais adequado para criar esses tutoriais. Esse é o terceiro vídeo desta nova leva que eu estou criando e ainda vou tentar alguns outros formatos. Se você tem alguma sugestão ou preferência, por favor coloque aí nos comentários, que é sempre muito bem-vindo e ajuda bastante. No caso deste, eu estou colocando o vídeo da webcam, ele está aqui à direita superior do vídeo, o Excel deve estar aqui embaixo para vocês, na tentativa de deixar o vídeo um pouco mais dinâmico e mais com cara de bate-papo e não uma aula exatamente pautada. Acredito que isso deixa a conversa um pouco mais fluida. Apesar de não estar falando ao vivo com vocês, o cara a cara ele dá uma fluidez e deixa o vídeo mais à vontade. Rapidamente, para quem ainda não conhece atalhos de teclado, eles são combinações de duas ou mais teclas que você pode usar para executar uma tarefa que normalmente exigiria um mouse ou algum outro dispositivo apontador como um touchpad, no caso de notebooks. Atalhos de teclado podem facilitar o seu trabalho com o computador, permitindo que você economize tempo e esforço ao trabalhar com aplicativos, que no caso desse vídeo é o nosso glorioso Excel. Eu nem de longe vou abordar todos os atalhos que o Excel possui, porque são muitos. Eu vou apresentar aqui apenas os mais relevantes para mim e vou explicar como eles funcionam. Eles refletem a minha realidade e normalmente eles aceleram bastante o trabalho que eu executo no dia a dia com o Excel. Caso você queira ver a lista completa de todos os atalhos do Excel, eu vou deixar um link oficial da Microsoft com a lista de todos os atalhos na descrição do vídeo. E a gente vai começar com o atalho que é o Ctrl D. O Ctrl D, pessoal, ele auxilia muito ao autocompletar informações. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela formada por algumas colunas e já tenho alguns dados. O Ctrl D me auxilia, por exemplo, eu quero fazer quase que um auto-preenchimento. Eu quero completar a próxima linha com uns dados parecidos com o que tem na linha anterior. No caso desse AS429, aspirador e por aí vai. O que eu faria normalmente? Pegaria o mouse, traria aqui para baixo para pegar esse novo valor. No caso aqui ele incrementou 1 por causa do auto-preenchimento. Mas vamos supor que eu quisesse uma cópia. Eu teria que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo. No caso do Ctrl+D, basta que eu posicione na célula que está logo abaixo da última e dê o Ctrl+D e faz uma cópia exata da célula de cima. Ou seja, eu não preciso carregar o mouse ou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Basta que eu posicione na célula de baixo e Ctrl+D faz exatamente o trabalho de copiar a célula de cima. Se você trabalha preenchendo muitas tabelas e copiando dados de uma linha para outra, isso aqui acelera um monte, pessoal. Olha que bacana, se eu seleciono toda a linha de baixo, basta um Ctrl+Z um Ctrl+D para ele fazer uma cópia exata da linha de cima. Ajuda bastante. Vou fazer aqui de novo para vocês verem. Vou apagar os dados. Não, Ctrl+Z na verdade. Vou selecionar toda a linha de baixo, vou pressionar Ctrl+D. Pronto, ele fez uma cópia exata da linha de cima. Ajuda bastante. O próximo, Ctrl+F. O Ctrl+F, se você usa ele da mesma forma que o Ctrl+D, ele é quase uma cópia do Ctrl+D. Mas com a diferença de que, ao invés de ele já sair fazendo a cópia de uma vez, como no caso do Ctrl+D, só mostrando a diferença aqui, eu vou usar o Ctrl+D. Pronto, ele já copiou, trouxe o conteúdo e copiou as formatações e a vida segue. Se eu uso o Ctrl+F, no caso do Excel em português, ok? Muito importante. Se você tiver no Excel em inglês, os atalhos eles são bem diferentes.
Provavelmente metade dos atalhos que eu estou usando aqui, eles têm uma outra combinação no Excel em inglês, ok, pessoal? Ctrl F, por exemplo, no Excel em inglês é o localizar, que no caso do Excel em português é Ctrl L. Então vale para o Excel em português. Novamente, voltando, Ctrl D, copia e já deixa isso, a informação pronta para você. E o Ctrl F, além de copiar o conteúdo da célula de cima, ele já libera para edição. Ou seja, se você não quiser uma cópia exata dos dados de cima, o que você faz? Você usa o Ctrl F para pegar o dado da célula de cima e incrementar alguma coisa. No caso, por exemplo, eu poderia manter esse dado, mas no caso desse item, por exemplo, se eu uso o Ctrl F, eu posso colocar aspirador de pó. Perfeito. Eu faço a cópia de cima e já libero a célula para edição. É um complemento do Ctrl D. O Ctrl D já faz a cópia de uma vez e o Ctrl F prepara a célula para você já sair editando, além de fazer a cópia em si. Vale para as outras células da mesma forma. Vamos então para o Ctrl Y. O que seria então o Ctrl Y, pessoal? O Ctrl Z muita gente conhece porque ele é padrão para quase tudo, não só no Excel como no Windows. É o desfazer. Então você vai lá, faz uma alteração aqui, por exemplo, preenche toda essa linha. E você quer fazer o Ctrl Z. Ctrl Z vai desfazendo passo a passo o que você fez. Mas caso você se arrependa do desfazer, você tem também o refazer. Só que o atalho do refazer é Ctrl Y. Ou seja, com a mesma facilidade que você dá o Ctrl Z, você pode também usar o Ctrl Y para se arrepender do que você acabou de desfazer. Ou seja, é o desfazer do desfazer. É muito útil caso você execute muitos Ctrl Zs e se arrependa. Então com o Ctrl Y você vai lá e volta para o resultado muito rapidamente que você tinha no começo do seu arrependimento quando você decidiu usar o Ctrl Z. É claro que se você fizer alguma mudança no meio do Ctrl Y, você quebra a cadeia, porque as ações seguintes deixam de valer. Ou seja, só vai valer até a próxima modificação que você fizer. Ctrl asterisco. Pessoal, muito bacana. Você quer, por exemplo, selecionar uma área, é toda essa área que está ocupada, no caso, toda essa tabela. Se eu uso o Ctrl asterisco, ele seleciona toda a área que está preenchida. Facilita bastante, que você não precisa carregar o mouse. Caso isso aqui tivesse uma área muito grande, fosse, por exemplo, de A até a coluna Z e da linha 1 até a linha 1000, por exemplo. Se você quisesse selecionar toda a área que estivesse preenchida, o Ctrl asterisco traria tudo isso para você. Novamente, ele não uma dica muito importante. Ele não considera que a linha precisa estar a linha ou a coluna precisa estar completamente preenchida. Então, se eu colocar só mais um item aqui, por exemplo, vou colocar aqui blá e mais um item aqui embaixo lá, o Ctrl asterisco vai trazer a área preenchida. Note, não precisa estar com toda a coluna ou toda a linha preenchida. Basta que esteja preenchida e ele vai preencher essa área para você. Ctrl Page Up e Ctrl Page Down. Quando você precisa navegar entre planilhas, planilhas são essas abas que estão aqui embaixo, por definição. Você normalmente vai com o clique do mouse até a planilha que você quer. Como é que você agiliza essa navegação? Se você segura o Ctrl e usa as teclas Page Up e Page Down, que normalmente estão à direita do seu teclado, depende, se você tiver no notebook, elas estão numa localização um pouco diferente, mas via de regra aquele conjunto de 6 teclas que estão juntas logo à direita do teclado normal, logo à esquerda do teclado numérico, ele Page Up vai te levar para a planilha anterior, vejam a navegação, eu não estou usando o mouse, e o Page Down vai te levar para a próxima planilha. Facilita um monte caso você precise navegar muito rapidamente entre uma planilha e outra. Page Up para antes, Page Down para a próxima planilha. Ok? Ctrl mais seta. Também, se você trabalha com vários dados e navegação entre dados da sua planilha, o que o Ctrl ajuda? O Ctrl mais seta ajuda. Se eu vou com a seta, por exemplo, vou usar a seta da direita para navegar até a próxima célula. Isso aqui é o mais trivial. Ir para baixo, ir para cima para navegar sempre até a próxima célula. Mas se eu quisesse, por exemplo, ir até a última coluna dessa tabela. Se eu seguro o Ctrl e uso a seta, ele vai até a última coluna limite dessa tabela. Ou seja, dessa área que está preenchida. Ctrl para baixo, a mesma coisa. Ctrl para a esquerda,
a mesma coisa. Facilita para que você navegue entre as extremidades. O Ctrl, ele tem uma regra muito bem definida. Como eu estou navegando aqui dentro de uma área recheada de dados, não dá essa impressão. Mas o que acontece de fato é que o Ctrl mais seta me leva até a próxima célula preenchida, cuja próxima esteja vazia. É um pouco esquisito. Ele te leva até a próxima célula preenchida, cuja próxima esteja vazia. É muito legal quando você tem uma área muito grande de dados e você quer identificar uma célula que está em branco no meio desse monte. Se isso acontece, o Ctrl mais seta vai te levar até essa próxima célula em branco. Isso é muito bacana para você identificar onde tem uma lacuna dentro de uma tabela muito grande. Para fazer entender bem como é que isso acontece, está aqui uma tabela menos preenchida, tá vendo? Essas células estão em branco aqui no meio. Ele vai navegar Ctrl mais seta para a direita até a próxima célula cuja próxima esteja vazia. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. A mesma coisa para cá, a mesma coisa para cá. Certo? Vou colocar aqui um outro exemplo para vocês. Deixa aqui preencher com janeiro, por exemplo. Fevereiro. Que assim eu tenho o autocompletar. Ok. Funcionou, certo? O Ctrl seta, ele vai até as extremidades. Não importa onde eu esteja. Extremidade para cima, extremidade para baixo. Para cima, para baixo. A dica que eu acabei de colocar para vocês é, vamos supor que isso aqui fosse uma lista enorme. E eu quisesse, por exemplo, identificar uma célula que estivesse vazia no meio dessa lista, que fosse até a linha 1000, 2000, 3000. Como é que eu identifico isso? Ctrl, pessoal. Eu vou usar o Ctrl para cima aqui no caso. Ele foi até a primeira célula preenchida, cuja próxima está vazia. Pronto, achei quem é a minha lacuna. Ok? Para cima, para baixo, foi até a próxima célula preenchida, cuja próxima esteja vazia. Ajuda muito a preencher e a encontrar esse tipo de lacuna. Nem preciso dizer que se você usar o Shift junto com o Ctrl, o que você vai fazer é selecionar toda a área, certo? O Shift, ele preenche a seleção, o Ctrl ele te leva até as extremidades. Se você usar as duas juntas, você navega até toda a área que está preenchida. Ou seja, você conseguiria o resultado do Ctrl asterisco que eu acabei de comentar com vocês se você segurasse o Shift. Vou segurar o Ctrl, o Shift, vou dar uma seta para a direita e uma seta para baixo. Preencher toda a área. Está selecionada, muito fácil. Ok. Ctrl seta ajuda um monte. F9, pessoal. O F9 é um atalho que muita gente não percebe que ele existe, mas ele está lá, sendo executado o tempo todo, a tarefa dele, que é a de cálculo automático. Se eu clicar F9 aqui, acreditem em mim, não vai acontecer nada na tabela nesse momento, porque não tem nada para fazer. O F9, por padrão, ele faz o recálculo de toda a planilha. Ou seja, se a sua planilha for recheada de fórmulas, o F9 ele vai recalcular tudo aquilo naquele momento que você pressionar o atalho. Você não nota que isso acontece porque quando você faz uma modificação em cima de qualquer célula do Excel, ele recalcula toda a planilha naquele momento. Por quê? As fórmulas podem estar todas interligadas de uma depender da outra. Quando você edita uma célula com uma fórmula, o Excel recalcula ela inteira para você. Se você tiver poucas fórmulas, você não vai notar muita diferença. Agora, se você tiver uma planilha recheada de fórmulas, quanto mais fórmulas você tiver, cada edição vai demorar cada vez mais. E aquela barra de status do Excel que aparece aqui logo abaixo à direita, vai começar a fazer aquele preenchimento que está processando, que está calculando. Para pessoas que trabalham com planilhas muito pesadas, normalmente desabilitam essa opção de cálculo automático do Excel, que ela é ativada por padrão. Ok? Mas o F9 ele tem outra coisa muito interessante. Mas antes de partir para a explicação desse recurso, vou mostrar rapidamente para vocês como é que o cálculo automático funciona. Eu vou usar a função agora que traz a hora do sistema para mim em formato de fórmula, ou seja, você digita a fórmula e apresenta aí a hora do sistema numa célula do Excel. Se nada for feito, se nenhum recálculo acontecer, esse valor vai ficar fixo aí, certo? Mas se eu precisar recalcular, por exemplo, digitar alguma outra fórmula em algum outro lugar, ou simplesmente no caso aqui eu digitar F9,
Olha que o valor mudou para 11h45, estava 11h44 até agora há pouco. Na verdade, eu estou denunciando o horário que eu estou fazendo esse vídeo, mas tudo bem. Notem que o recálculo aconteceu com a digitação da tela F9. Só que isso acontece a todo momento que você edita alguma outra fórmula em algum outro lugar. Por exemplo, aqui eu tenho uma fórmula do PROC-V, eu precisei fazer alguma mudança ou alguma alteração, verificação de erro em cima dela. Se eu digitar essa fórmula e der um Enter, toda a planilha é recalculada. Vocês viram que deu uma piscada aí na célula, porque foi que ela tentou refazer o cálculo, mesmo que a célula do agora não precise dela. Mas como eu tinha comentado para vocês, toda a planilha ela é recalculada quando você edita uma fórmula, isso é automático, está ativado. Okay? Já mudou para 11h46, eu vou fazer o exemplo de novo. Vim aqui, entrei na fórmula, vou dar um Enter, olhem a célula de baixo, mudou para 11h46. Isso dá para vocês uma noção de como o cálculo automático está ativado. Ok? Já vimos como funciona e vamos ver uma outra função muito interessante do atalho F9. Eu tenho aqui a minha tabela esquerda e eu tenho aqui um trabalho feito na coluna G que faz um simples PROC-V, tá? Explicado em outro vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo também, na descrição, que faz um PROC-V para buscar um outro dado que se refere a esse registro. No caso, eu fui buscar pelo ID, primeira coluna da esquerda, S340. No caso do primeiro PROC-V que está aqui embaixo, eu fui até a coluna 2 e trouxe o nome do item. Perfeito. Aqui na célula de baixo eu estou fazendo um C em cima da coluna 4, que no caso tem esse valor de marcação, que é uma porcentagem, e estou fazendo uma checagem simples de se ele for maior que 0,4, que está em porcentagem, eu vou colocar um texto tá caro, senão eu vou colocar um tá barato. Só para mostrar essa fórmula funcionando, eu vou colocar um item aqui que esteja a mais de 40, no caso aquele AS469. Pronto, a fórmula funcionou, trouxe o nome aspirador e, no caso, tá maior que 0,4, que é 45%, e trouxe o texto tá caro. E vamos supor que algum erro fosse causado nessa fórmula, por exemplo. Como eles estão buscando o PROC-V das duas células, vamos dar atenção somente para essa. Está buscando na célula G2, aqui em cima. Se eu digitasse, por exemplo, um item que não existe, por exemplo, um AS468, eu ia causar um erro na célula. O Excel tem um assistente que me ajuda a ver o que está acontecendo passo a passo, mas muito melhor, caso você goste de mexer com as fórmulas, que é no meu caso. Eu vou até aqui, a barra de fórmulas da célula, e vamos supor que eu quero ver o que tem em G2 e não simplesmente a referência. Tá fácil porque está aqui na tabela, mas esse valor poderia estar em outro lugar, em uma outra planilha, oculta, e para eu chegar até lá seria um trabalhão. Se eu digitar F9 em cima desse G2, olha o que ele vai fazer para mim. Ele traz o valor da origem e joga para cá, para saber o que está acontecendo. Isso porque foi uma célula. Se fosse um cálculo, faria da mesma forma. Eu vou repetir isso em cima do PROC-V inteiro. Se eu digitar F9 em cima dele, o que ele vai fazer? Ele vai calcular esse PROC-V e vai trazer o valor para mim, que eu estou procurando. No caso, é não disponível. Ou seja, achei onde está o meu erro, que está causando o erro na célula, que o PROC-V ele não está funcionando direito. O que eu preciso fazer? Ou conserto o PROC-V, ou simplesmente arrumo o valor da célula de origem, que vai trazer o valor correto para mim. Vou repetir esse mesmo feito em cima do PROC-V agora com o valor correto, e o que ele vai trazer para mim? 0,45, que no caso é o valor do aspirador AS469 na coluna de marcação. Aí ele fez o cálculo e me mostrou se está caro ou está barato. É muito importante só tomar cuidado que se eu digitar Enter agora, nesse momento, ele vai confirmar esse valor e ele não vai trazer o PROC-V de volta, tá, pessoal? Vou dar um Enter aqui para vocês verem acontecendo. A célula ficou com um resultado, ou seja, aquele F9 ele calcula e mantém o resultado na célula. Para não sofrer com isso, o que vocês fazem? Só tomam o cuidado de usar o F9 de provocar para vocês fazerem o cálculo na célula, acharem um erro, sair da célula com ESC, que aí o valor da célula não muda. Mas ajuda muito, principalmente quando você tem fórmulas enormes, um C encadeado, um atrás do outro, um é lógico, um é não disponível e por aí vai. Você vai
depurando a fórmula usando esse F9, porque você vai quase que fazendo um ponto a ponto, né? Um passo a passo do que ela está fazendo para você encaixar o erro, encaixar o momento onde o erro está acontecendo e saber onde trabalhar. Uma outra forma de fazer isso seria você quebrar a fórmula em várias, mas aí dá um trabalhão se sua fórmula for grande. Você vai ter que despedaçar ela e depois juntar tudo de novo. E o F9 está aí para facilitar a vida nesse contexto. Próximo atalho, Ctrl Enter. Pouco conhecido do pessoal, mas é o seguinte. Eu vou fazer um experimento aqui. Janeiro, por exemplo. E se eu quisesse levar essa célula aqui até a célula A10, por exemplo? 12. Que vai ter dizer? Muito bem. Muito fácil. O auto-preenchimento com o mouse, ele ajuda bastante. Mas isso quando eu estou numa área visível de células. Mas e se eu quisesse, por exemplo, levar esse auto-preenchimento até a célula 2000? Todo mundo sabe o que acontece quando faz isso, né? Você perde totalmente o controle do que está acontecendo, fica aquela loucura até você acertar a célula que você quer realmente atingir. Então, onde que o Ctrl Enter entra nessa história? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até a célula A2000, já vou até deixar uma dica aqui para vocês, ou seja, se vocês quiserem ir até lá, vocês não precisam fazer uma navegação absurda, basta colocar o nome da célula aqui, a coordenada da célula aqui. E no caso, pessoal, na verdade eu já vou colocar até o range que eu quero selecionar, de A1 até A2000. Mais uma dica de brinde. Se eu quiser selecionar uma área enorme, eu não quero usar o mouse para isso, você faz o que? Você digita a coordenada dela aqui em cima. Não é propriamente um atalho, mas funciona muito bem, ajuda um monte. E serve como complemento dessa dica do Ctrl Enter. O que eu vou fazer? Deixa eu voltar primeiro para a célula A1. Eu quero da célula A1 até a célula A2000. Pronto, selecionei todo aquele range. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou editar o valor da célula, que no caso, quem está selecionado é A1, mas é toda a área que está complementada nessa seleção. Se eu der um Enter aqui, eu vou só editar a célula 1 e nada mais vai acontecer. Mas se eu fizer a mesma coisa e usar um Ctrl Enter, selecionar, eu vou sair com o Ctrl Enter da célula, pessoal, segurei o Ctrl, digitei o Enter, ele preencheu toda a área com o valor que eu acabei de digitar. Vocês viram que o Excel ofereceu para fazer o auto-preenchimento. Deixa eu repetir aqui. Só um momento. Perdão. Deu um Ctrl Enter. O Excel usou essa Smart Tag aqui para eu preencher série, por exemplo. E aí eu teria todos os meses automaticamente. Mas ele me ajudou a fazer o preenchimento dessa área enorme somente digitando o valor de uma célula. E serviria da mesma forma se eu quisesse, por exemplo, de A1 até G2000, pode ser 4000. A mesma coisa serve para toda essa área. Ou seja, você quer preencher toda uma área com valores ou de auto-preenchimento ou com um valor específico, você tem esse Ctrl Enter que te ajuda muito. Principalmente quando você não tem uma coluna do lado, que normalmente você, por exemplo, vou até fazer esse exemplo aqui, vou apagar essa coluna, o pessoal usa bastante e gosta muito de clicar duas vezes com essas cruz preta curta, que ele já faz o auto preenchimento para você. Mas isso só funciona se você tem uma coluna à esquerda ou à direita fazendo essa referência de informação para você. Quando você tem uma área vazia, o Ctrl Enter entra em ação muito mais apropriadamente. Alt mais seta. O Alt mais seta, ele tem uma funcionalidade antes da célula do Excel. Ele faz o seguinte, vou fazer um Ctrl 1 aqui. Tá vendo esse controle aqui? Ele é um drop-down, um combo box. Se eu quiser, por exemplo, selecionar um valor, se eu quiser explodir essa caixa para baixo sem o mouse, o que eu faço? Eu vou segurar a tecla Alt e vou digitar para baixo. E eu posso usar as setas para selecionar um valor que esteja aqui dentro. Esse mesmo atalho que serve para essas caixas de combinação também serve para o Excel. Eu vou fazer isso, por exemplo, nessa tabela. Eu vou pegar aqui a última célula e vou preencher uma nova linha. Se eu quisesse, por exemplo, ter um auto-preenchimento a partir dos valores que existem nessa tabela, por exemplo, eu ia digitando A e ele já ia auto-preenchendo para mim, por exemplo. Todo mundo conhece bastante quando tem tabelas muito grandes. Mas como é que eu tenho todos esses valores sem precisar digitar nada? Simples.
Alt mais Enter para baixo, olha o que ele traz para mim. Todos os valores que já existem nessa mesma coluna, da tabela para cima ou da tabela para baixo, tanto faz. Se você tiver uma tabela muito grande e já quer saber quais são os valores que existem, ou para ajudar no seu preenchimento, ou para verificar se ele já não existe ou não, se for muito curto, basta um Alt mais para baixo que você vai ter a lista de valores ali pronta para você. Serve para todo que é tipo de formulário e é claro, o Excel ajuda um monte aqui para isso. Como vocês puderam ver aqui, não funciona para valores numéricos, tá? Valores numéricos são estão em outro contexto, mas tudo que é valor texto funciona muito bem. Alt mais seta para baixo, ele já traz todos os itens. E é claro, você vai lá e digita um item novo, como por exemplo CB123, vai até a próxima célula, CB123 já está ali. Ele traz até em ordem alfabética para vocês. Já é mais uma facilidade. O Ctrl G mais barra de nomes. Eu acabei de mostrar para vocês e vou resumir. Como é que você faz para selecionar uma área enorme de dados sem precisar usar o mouse e você digita exatamente aqui. A1, por exemplo, até Z10.000. Pronto, selecionei toda uma área. Para você não precisar vir até essa barra de nomes, você pode usar o Ctrl G, que seria o ir para. Aqui eu tenho algumas áreas nomeadas. Eu poderia fazer a mesma coisa, pessoal. De A1 até Z10.000, ou qualquer outro número que você quiser. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar toda uma área sem que você precise usar o mouse para arrastar até onde você acredita que precisa. E o mouse normalmente você não tem muito controle de até onde ele vai, né? Porque você está arrastando e vai depender muito da sensibilidade. Se você tiver com touchpad é pior ainda. Para você alcançar esse tipo de áreas muito facilmente, através de atalhos, ou você usa a barra de nomes, que está aqui em cima, ou você usa o Ctrl G, que a gente acabou de usar, que é um ir para. Também é um jeito muito fácil de você navegar até uma célula, por exemplo. Eu quero ir até a célula Z100.000. Pronto, tá vendo aqui a linha? Desculpa, foi 10.000 e na coluna 0. Você não precisa ir com o mouse nem com as teclas chegar até essa célula. Basta que você use isto para chegar até a navegação que você precisa. Funciona muito bem, são teclas que ajudam muito no dia a dia, são as teclas que mais me ajudam, pessoal. Novamente, não cobri todos os atalhos aqui, tem muita coisa bacana. Tem aqueles atalhos que vão mais ao encontro da necessidade de vocês e tem esses que eu acredito que me ajudam muito no meu dia a dia. Eles aceleram muito a navegação, aceleram muito o como eu utilizo o Excel e fazem uma grande diferença na minha produtividade e eu espero que ajude também vocês daqui para frente. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que todos os links que foram referenciados no tutorial e o arquivo de Excel utilizado estão disponíveis para download, estão na descrição do vídeo, é só clicar e conferir. E se você gostou desse vídeo, aproveita, clica aqui embaixo, dá um joinha porque isso ajuda demais na divulgação do canal. E se você gostou muito, aproveite e compartilhe com todos os seus amigos nas redes sociais. Por falar em redes sociais, eu também estou por lá. Facebook, Twitter e também no Google+. Pode me acompanhar que eu estou sempre colocando bastante novidade. E aproveite para se inscrever no canal para ficar sempre atualizado com todas as novidades que são publicadas aqui. E agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que você pode deixar suas sugestões e comentários aí embaixo no vídeo. Mas se pintar alguma dúvida, não se esquece. Corre lá para o nosso fórum, o endereço está aí na descrição do vídeo. É um espaço super bacana, onde a gente discute sobre Excel, VBA e um monte de outras coisas. A gente se vê lá.